Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pablo, sou da turma 2001 e estou aqui hoje com o Júnior Muniz para falar sobre o nosso podcast. Júnior Muniz, por que a Liga das Nações foi criada e qual eram os seus objetivos? Pablo, o que acontece? No final da Primeira Guerra Mundial, sempre houve guerra na Europa. A Europa é um continente que recentemente, isto é, na verdade até agora ela está em guerra com a Rússia, que é uma grande potência nuclear, e a Ucrânia, que é basicamente um celeiro ali da Europa, é um país da Europa ali, do leste europeu, que ele tinha como função principal exportar alimentos para a Europa em si. E aí o que acontece? Sempre teve guerra, vocês já estudaram aqui, a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra. A Europa sempre foi um continente que sempre teve em guerra constantemente. E aí só que veio uma guerra um pouco maior, que foi a Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem, que a Primeira Guerra Mundial basicamente teve a Inglaterra, França e Rússia, contra outros países ali, que foi a Alemanha, foi o Império Austro-Húngaro, entre outros. Teve também a presença da Sérvia ali. E o que acontece? O Tratado de Versalhes, ele teve como objetivo puxar um freio de mão nesses países que causaram a guerra. Foi a Alemanha principalmente, já que eles tiveram como punição, indenizar os países como a Inglaterra principalmente, e países também como a França e outros países que eram da Tríplice, E aí só que falaram assim: como que nós vamos frear de verdade esse grupo para que eles não se voltem? E criaram um grupo de países, que nesse caso foi a Aliança das Nações, a Liga das Nações, a Liga das Nações, que é uma espécie de ONU. Muita gente, na verdade, assimila até como um prelúdio da OTAN, entendeu? Só que, diferentemente da OTAN e da ONU, ela não é militarizada. Então, como é que você vai impor, entendeu? Você vai impor sanções, você vai impor regras para outros países se você não tem força militar para que essas imposições funcionem? Esse foi o principal motivo da Liga das Nações não ir adiante, entendeu? Então ela foi criada junto ali com o Tratado de Versalhes, como um objeto, como uma entidade, de vários países, de união de vários países, e não deu certo por esse e entre outros motivos, entendeu? Por que a Liga das Nações Unidas não obteve a mesma força de atuação considerada Nações Unidas, de acordo com a charge? Então, Pablo, se você for ver na charge ali, a charge ela mostra uma ponte, e essa ponte aqui, ela tem, se você for ver, ela tem várias pedras ali, e essas pedras simbolizam os países. Então aqui a gente tem, por exemplo, Bélgica, França, Inglaterra, Itália, e aqui nós temos o tio Sam, que é o símbolo dos Estados Unidos, assim como a águia, e ele está com uma pedra nas costas. Então você pode ver que a ponte, que é essa Liga das Nações, está faltando uma pedra. Quem é essa pedra? Os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles não aceitaram, não é que eles não aceitaram, eles aceitaram participar da Liga das Nações, só que eles não aderiram a ela. Essa é diferente. Falaram, vamos fazer sim uma liga que une os países, no entanto eles não colocaram isso daí à frente. Ainda mais pelo presidente, que é o Woodrow Wilson, foi um dos presidentes dos Estados Unidos lá. E era muito importante, por quê? Porque os Estados Unidos, ele tomou a frente da economia global pós Primeira Guerra Mundial. Ele já vinha sendo uma potência mundial, assim como era o Império Britânico, que é a Inglaterra, a França. Ali nós temos a Bélgica, a Holanda. A Holanda foi berço, do capitalismo financeiro, tem essa ideia de bolsa de valor. A Holanda era super importante também. Eu falei a Bélgica ali. A Itália, apesar da Itália ter movimentos totalitários, que vai surgir ali o fascismo na Itália daqui a alguns anos, na Alemanha vai surgir o nazismo, os Estados Unidos surgiu pós Primeira Guerra Mundial como a potência dominante. Porque os Estados Unidos é o quê? Os Estados Unidos é um país, a gente fala, o Brasil é abençoado por Deus. O país que é abençoado por Deus
é os Estados Unidos. Por quê? Porque se você for analisar o mapa mundi dos Estados Unidos, ele tem a maior quantidade de características geológicas e geográficas, que estão culminando em um país só. Quais são as características geográficas e geológicas que podem tornar um país uma potência? Os Estados Unidos têm todas. O Brasil tem um pouco, o país da Europa tem um pouco, os Estados Unidos têm todas. Quais são elas? Se pegar uma foto de Manhattan, Nova York, se pegar uma foto de Boston, se pegar uma foto de outros estados das 13 colônias ali, Rhode Island, Connecticut, outros estados ali, ou você pode até ir para Chicago. O que acontece? Você olha Manhattan, você não vê um morro em Manhattan. É uma planície. Boston é uma planície. Entendeu? Chicago, uma planície. O que é mais fácil? Você pegar o Rio de Janeiro, igual nós estamos vendo aqui no nosso estado, que é chamado de mar de morros, né? Um monte de morro. O que é mais fácil você construir estradas, ferrovias, por exemplo, ou rodovias? Numa área plana ou em áreas montanhosas? Uma área plana. Segunda coisa, os Estados Unidos é uma planície. Os Estados Unidos tem um rio chamado Rio Mississippi, que corta os Estados Unidos todo de norte a sul. Qual que é o meio de transporte mais barato do mundo? A hidrografia, que é o modelo, né, que você basicamente usa o rio. Então você tem um rio cortando o país todo. Transporte fácil, irrigação fácil, terras férteis planas. O meio americano, o mid-state ali dos Estados Unidos é uma região plana, extremamente irrigada. Então você junta todas essas características. Segunda coisa, na verdade, Vitor, terceira coisa, Estados Unidos. Quem são os vizinhos dos Estados Unidos? Canadá ao norte, México ao sul. Dois países relativamente fracos e dois países super aliados. Baixam a cabeça no que os Estados Unidos fazem. Então os Estados Unidos não precisam se preocupar em proteger a fronteira, como nós estamos vendo hoje o caso de Paquistão e Índia. Então, os Estados Unidos têm todas as características para ser uma potência. Ele tem contato com os dois oceanos. De um lado aqui eu tenho o Oceano Atlântico, contato com a Europa. Oceano Pacífico, contato com a Ásia. Então ele faz comércio com os dois países, né, com as duas áreas, com os dois continentes, Europa e Ásia, tranquilamente. Quarta característica. Então nós estamos vendo aqui nós estamos vendo várias aqui. Quarta característica que torna os Estados Unidos uma grande potência: vive no clima temperado, na zona temperada e não na zona tropical, que é extremamente quente, tem uma grande quantidade de bichos, animais, complicado, calor. Lá não, é uma zona temperada. Se produz alimentos em grande escala, como algodão, entendeu? Milho. Então os Estados Unidos saiu da Primeira Guerra Mundial como a potência. Não ter os Estados Unidos membro da Liga, das Nações, é falar, a Liga das Nações não vai dar certo. E os Estados Unidos ficou muito rico na Primeira Guerra Mundial por ser o grande país que abasteceu a guerra. Porque muita gente não sabe o que dá mais dinheiro, mais evolução tecnológica é uma guerra. O mundo, ele tem um período pré-guerra e pós-guerra. Ele tem um período before war e after war. Cara, tem uma guerra, infelizmente acontece, mas a guerra, ela é um divisor de evolução financeira, tecnológica para um país. Tem países que aproveitam a guerra mandando comida, alimento, armamento, né, veículos, entre outros, abastecendo, e tem países que sofrem, são os países que estão em guerra. Então é por isso que a Liga das Nações não deu certo, com base na charge. Que elemento podem ser extraídos ao observar a fonte 2? O que o cartaz representa? Como está sendo o tratamento dado ao soldado ferido? Qual conflito mundial está em evidência? Se você olhar ali a fonte 2, que é a charge, pelo que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo ali o que? Nós estamos vendo ali uma não presença dos Estados Unidos nessa organização, né, nessa liga dos países que foram vencedores da Primeira Guerra Mundial. E nós estamos vendo que os Estados Unidos
como grande potência, poderia estar participando, poderia dar mais uma credibilidade à Liga das Nações e está surgindo como o grande país dominante do mundo. Você sabe o que acontece, Pablo? Não pode existir duas nações dominantes ao mesmo tempo. Hoje, né? Hoje, nesse mundo globalizado. Sempre vai ter uma suprema e sempre vai ter uma que vai ameaçar. E existe várias soluções para esse embate. Se eu não me engano, eu não sei agora o número em si, mas teve vários momentos de uma nação dominante ou um império dominante estava sendo colocado em risco, né, a sua dominância, por um outro império ou uma outra nação. Se eu não me engano, apenas 4 momentos da história não teve essa mudança, isto é, essa mudança não teve guerra. Todas as outras mudanças de poder, isto é, uma grande nação vindo uma outra nação emergente que vai ameaçar ela, apenas em 4 momentos da história da humanidade não teve guerra, não teve uma guerra entre as duas. E o momento que nós estamos vendo é esse daqui. A Inglaterra era o Império Britânico, dominava a ideia é o império onde o sol nunca se põe. Isto é, essa frase, né, a Inglaterra, o Império Britânico é o império onde o sol nunca se põe. Por quê? Porque o Império Britânico ele está de leste a oeste, ele está no globo todo. Então o Império Britânico ele é um império onde o sol nunca se põe. E os Estados Unidos colocou essa dominância do Império Britânico, que é a Inglaterra, em xeque. Só que não teve conflito entre os dois. Não teve um conflito entre os dois. Então foi uma passada de poder que já estava natural. É o inglês com o seu colonizado, americano, falou, entendeu? Não teve um conflito. Então, nós estamos vendo aqui possíveis conflitos de poder, no qual os Estados Unidos falam, não, eu sou um país dominante e vocês precisam de mim. Isso daí realmente, porque os países os países vencedores ali só ganharam devido também ao grande apoio dos Estados Unidos, não através com tropas, mas sim com envio de armamento, de alimentação, de equipamentos, fazendo aí os Estados Unidos se tornar uma grande potência. Como a criação da ONU impactou na criação da Declaração Universal de Direitos Humanos? Vamos lá. A ONU ela foi criada para promover a paz, evitar que tenha outras guerras. E ela conseguiu. Não teve uma guerra em proporção mundial. Ela falha, infelizmente, né? Tem uma teoria que fala que democracias não entram em conflito, né? Nunca vai existir guerras entre democracias. Isso daí é meio que uma lei política. Não existe guerras e conflitos entre democracias. Estamos vendo hoje conflitos sempre partindo de um movimento autocrático, de um movimento autoritário, de um país autoritário, atacando um país democrático. Sempre nós vemos isso daí, sempre. Ainda mais agora com a democracia. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a ONU não queria que ocorresse um novo holocausto. Ela não queria que houvesse um outro massacre de alguma raça. Para quem não sabe, o judeu é um povo muito importante na humanidade. Muita gente assimila o judeu ao capitalismo. Por quê? Porque o judeu, na época da Idade Média, eles não podiam ter alguns privilégios que os cristãos tinham. Eles não podiam ter terras, muitas vezes não eram tratados como cidadãos daquele local. Vamos falar cidadãos muito entre aspas, porque não tinha essa ideia de país ainda, né? Na Idade Média era apenas feudos. Mas existia um pecado chamado usura. Existe um pecado. A usura é o quê? Você emprestar um dinheiro para uma pessoa e cobrar juros exorbitantes. Isso não é um pecado. Na Bíblia diz, não vamos ajudar o próximo, mas você não deve cobrar juros exorbitantes a ponto de você onerar a pessoa, de você prejudicar a pessoa. E aí,
era necessário você ter um empréstimo de dinheiro, era necessário você ter esse empréstimo de dinheiro no início do capitalismo comercial, né, que era lá do mercantilismo, e assim vai. E o que acontece? Tinha um povo que podia praticar a usura, emprestar dinheiro a juros. Era o judeu. Por quê? Porque o judeu já estava condenado ao inferno. Porque, por ter sido o povo que matou, crucificou Jesus Cristo. Lembrando, é uma Europa de cristãos. Mas eles eram, por que eles não foram massacrados então? Porque eles eram tolerados por ter sido esse mesmo povo da onde surgiu o Jesus Cristo. Então, como o judeu nunca pôde ter como riqueza a terra, eles foram para outras formas de riqueza. Como o quê? Comércio. Comércio não era visto como trabalho, tá? Porque trabalho era coisas que faziam você suar. Daí vem a palavra labuta, né? Você labutar. O que é labutar? Você trabalhar, você tá no sol. Você vê aquela pessoa, tem muito comum no Brasil, hoje vê aquela pessoa que está no ar-condicionado trabalhando no computador. Pô, você nem trabalhou. Você nem trabalha, você não está no sol. Tem essa cultura ainda de trabalhar relacionada a suor. Então, o judeu só mexia com duas coisas. Três coisas, na verdade, deixa eu botar. Comércio. Comércio não era visto como uma forma de trabalho, porque você pega um produto e esse produto você compra por um preço e você vende por outro. Você não fez o produto. Segunda coisa, empréstimo de dinheiro era visto como pecado, que é a usura. E a terceira coisa, as profissões liberais. O judeu era, na época, a única religião que tinha como forma de transmissão de história a forma escrita. Todas as outras religiões eram a forma oral, que eram as histórias, né? Você contar a história do nosso Criador, a história do Rei Sol. O judeu não, ele tinha como forma de transmissão de cultura as escrituras. Por isso que tem a Bíblia, tem a Torá, tem outros livros como a Talmúdia na cultura judaica. E o que acontece? Então o judeu eles foram para o comércio, foram para o empréstimo de dinheiro, que são os bancos, que é o mercado financeiro, e foram para as profissões liberais, porque eles tinham conhecimento. Qual eram as profissões liberais? Normalmente, medicina, principalmente, tanto que qual que é o maior hospital do Brasil hoje? É o Hospital Israelita Albert Einstein, que é um hospital feito por judeus. Entendeu? Então o judeu tinha comércio, há anos mexiam com comércio, mexiam com empréstimo de dinheiro, setores bancários, e mexiam com profissões. Quando o cristão médio saiu das zonas do campo, saiu do campo e foi entrar nas novas economias. Quais eram as novas economias? Comércio, empréstimo de dinheiro e profissões. Quem que já estava lá? O judeu. Você roubou o meu lugar. E aí vai começar esse ódio, começando, aumentando ainda mais. Também puxando a religião. Você é o povo, matou Jesus Cristo, que é o meu Deus, e vai começar tudo isso daí. Então a ONU, ela é o respaldo da Declaração dos Direitos Humanos. Ela teve como objetivo evitar que isso daí aconteça. O que favoreceu a criação da ONU? Então, como a gente tinha falado, a ONU e a Liga das Nações, ela tinham o mesmo objetivo. Qual era esse? Promover a paz. No entanto, a Liga das Nações não tinha a pedra fundamental que nós estamos vendo na charge, que é os Estados Unidos. Então, a ONU, ela vai ser uma solução pós-Segunda Guerra Mundial, que vai ser criada em 1945, com o objetivo de fazer o quê? Manter a paz agora com possibilidade de investimento armado, de uma participação militar, quando necessária. A ONU ela não tem um exército, ela pode recorrer através do Conselho de Segurança, que é um grupo de países que discutem esses temas. Até o sonho do Brasil é participar do Conselho Permanente, tem o Conselho Permanente. O sonho do Brasil é participar desse Conselho Permanente. E aí a ONU vai sobrepor a Liga das Nações. Não sei se você sabia que a Liga das Nações ela só vai deixar de existir muito depois da criação da ONU. Se eu não me engano é 67, se eu não me engano isso daí. Eu não me recordo aqui. A ONU ela vai ser criada antes. Vai ser duas organizações
E a ONU vai se sobrepor devido à presença dos Estados Unidos. Continuando, com quais objetivos essa organização internacional foi criada? Então, ela foi criada, como eu falei, né? Primeiro motivo grande foi criada com o objetivo de manter a paz. Só que nesse caso teve a participação de grandes potências militares. Juninho, a Liga das Nações também não teve? Não, ela teve também uma participação de grandes potências, mas faltou, como eu falei, a pedra fundamental foi os Estados Unidos. Ela não participou, ele não esteve muito presente. Não. No entanto, o que acontece? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foi completamente diferente o pós-guerra. Como assim? Quando a gente estuda um pouco de geopolítica, a gente estuda um pouco de política, a gente começa a analisar isso daí de forma melhor. Por exemplo, acabou a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha lá, tal, outros países, o Império Austro-Húngaro. Qual foi a punição deles? Qual foi a punição da Alemanha pós a Primeira Guerra Mundial? Se você analisar no Tratado de Versalhes, é uma indenização. A Alemanha, o povo alemão, teve que indenizar os países vencedores. E o que acontece? Eles não tinham dinheiro. Qual a solução? A solução para quando a gente não tem dinheiro, ou quando o país não tem dinheiro, que muita gente, de forma errônea, de forma errada, acha, vamos imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro, imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro gera inflação. Então chegou um momento que o marco alemão, que era a moeda, não valia nada. Então tem até as fotos, né, que mostram crianças brincando na rua, fazendo castelinho de dinheiro. Aquele dinheiro não vale mais nada. Por isso que a impressão de dinheiro ela não funciona. Ela gera um grande problema chamado inflação. Então, na Primeira Guerra Mundial, os países vencedores fizeram o quê? Vamos exterminar, vamos amassar, vamos humilhar os países derrotados. Na Segunda Guerra Mundial foi diferente. Acabou a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. Vamos pedir uma indenização uma grande indenização. Segunda Guerra Mundial. Vamos reconstruir os países derrotados. Essa foi a diferença. Os Estados Unidos, eles reconstruíram. Como assim reconstruir? Foram lá, montaram o carro? Não. Eles trouxeram a Alemanha, trouxeram o grande temido Japão para o capitalismo. Como assim? A Alemanha hoje vai ser um polo de produção. O Japão vai ser um polo de produção. A Alemanha até recentemente não tinha exército. Por quê? Eu, Estados Unidos, criador da OTAN, protejo a Alemanha. Não é necessário vocês, alemães, terem um exército próprio com o poderio que deveria ter. Eles não têm. Então os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial eles trouxeram de novo a Alemanha para o jogo, reconstruíram a Alemanha, reconstruíram o Japão, reconstruíram a Itália, teve toda essa participação. Por isso que depois da Segunda Guerra Mundial não teve uma Terceira Guerra Mundial. Juninho, teve a Guerra Fria. Tudo bem, mas isso daí é outro capítulo. Que pontos em comum possui a Convenção de Genebra e a Declaração Universal de Direitos Humanos? O contexto de produção desses documentos são complementares ou concorrentes? Então, o que acontece? O objetivo dos dois, a Convenção de Genebra, né, ela é muitas vezes puxada, né, a pauta dela muitas vezes puxada em tempos de guerra. Ela tende a regular como é que funciona os períodos de ajuda humanitária em tempos de guerra. Juninho, as guerras, não, eu estou em guerra, as guerras não são travadas de qualquer forma, não. Eu só posso atacar locais militares. Lembrando, isso daí é respeitado por democracias, tá? O Hamas, movimento terrorista que atacou Israel, eles estão nem aí, eles atacam para causar terror. O que é terror? Medo generalizado. A Rússia, que não é uma democracia, apesar de ter eleição com um candidato só, uma democracia, né? Entendeu? Né? A eleição que o outro candidato cai da janela, do nada. E a gente sabe como é que funciona. Então, eles regulam, a Convenção de Genebra regula como é que funcionam essas ajudas humanitárias em períodos de guerra. E porque, na hora que você acabou me mostrando a questão aí, eu me toquei a cidade, Genebra. Genebra fica em qual país?
Pô, não sei. Genebra, muito bem. Genebra fica na Suíça. Por que a Suíça? A Suíça não participa da União Europeia. A Suíça, ela não está na OTAN. A Suíça, ela não está em quase nenhum tipo de acordo que exclui ela de comercializar com outros países. Por quê? Porque a Suíça sempre foi um local neutro. Surgiu, Deus me livre, uma terceira guerra mundial. Qual lado que o Brasil vai? Hoje eu não sei. Eu achava que era os Estados Unidos. Hoje a gente, dependendo de tática, a gente escolhe outro lado. Por quê? Porque o grande vitorioso da Guerra Fria... Como assim, Juninho? Presta atenção, para ver se você vai entender. Na Guerra Fria, nós tínhamos dois modelos. Sistemas politicamente abertos, são as democracias, e sistemas politicamente fechados, ditaduras, estavam abrigando para ele. Sistemas autoritários. E também tinha sistemas econômicos, que era o capitalismo com o sistema econômico, com o sistema politicamente aberto, e o socialismo com o sistema politicamente fechado. Quem saiu vitorioso? O capitalismo. Hoje o capitalismo, ele está tanto em sistemas politicamente fechados, sistemas politicamente abertos como as democracias, e sistemas politicamente fechados como a China. O capitalismo foi o vitorioso. Hoje, 2025, um possível conflito não vai ser mais entre capitalismo e socialismo. O capitalismo foi, o capitalismo ele venceu dos dois lados. Ele é o grande vitorioso. O que está se colocando em xeque hoje é o quê? O sistema politicamente aberto, a democracia, ou o sistema politicamente fechado. Porque os Estados Unidos achavam, é muito simples, vou deixar a China, Vietnã, outros países que estavam junto, países do leste europeu que estavam no Pacto de Varsóvia, que eram países membros da União Soviética, países membros da União Soviética, países aliados à União Soviética. Então ele falou, vamos levar o capitalismo. Por quê? Os Estados Unidos achavam que só podia existir capitalismo com democracia. Aí que eles erraram. O capitalismo funciona tão bem quanto na ditadura, tão bem quanto na democracia. Eles estiveram errados isso daí. Esse foi o grande erro dos Estados Unidos. Vamos levar a riqueza para a China vai ficar rica e ela vai abandonar o modelo fechado. Por quê? Porque quando todo mundo está rico, o dinheiro é o poder fica descentralizado. O que é um poder descentralizado? Uma democracia. Errado. O partido puxou todo mundo para dentro. E aí deu uma grande diferença. Então, a Convenção de Genebra e a Declaração dos Direitos Humanos, elas são complementares, porque a Declaração dos Direitos Humanos também data de períodos de paz, quanto em períodos de guerra. A de Genebra não. A de Genebra ela só fala em períodos de guerra. Por que Genebra? Porque a Suíça é um país neutro. Por que a Suíça é um país neutro? Porque é onde fica o dinheiro de todo mundo. Os Estados Unidos tem grande parte do dinheiro na Suíça. Claro que também tem bancos privados americanos, JP Morgan, Citibank, Wells Fargo, grandes bancos americanos, mas tem uma grande quantia de dinheiro na Suíça. Grandes banqueiros e empresários brasileiros têm dinheiro onde? Na Suíça. Grandes mafiosos italianos têm dinheiro onde? Na Suíça. Grandes membros do partido chinês têm dinheiro onde? Na Suíça. Grandes oligarcas russos têm dinheiro onde? Na Suíça. Por que a Suíça? Porque a Suíça ela é o banco do mundo. Ela não está nem aí se esse dinheiro saiu de um poço de petróleo lá em algum país africano que os direitos humanos estão sendo esquecidos, ou se ela está saindo de um dono de uma empresa no Brasil. Ela não está nem aí. Dinheiro entrou, é bom para ela. Então, a pergunta foi isso daí, qual o contexto de produção desse documento? O contexto nós estamos vendo momentos de guerra, pós-guerra, nesse caso da Declaração dos Direitos Humanos. Vai ter guerra? Vamos evitar que tenha guerra, mas se tiver guerra, não vamos fazer de qualquer forma. Essa é o contexto. É o mais importante agora, Júnior. Vamos agora falar com a nossa amiga André Lucas. Você já ouviu falar do curso Formando Líderes? Meu nome é André Lucas e eu faço preparatório militar para a SpaceX.
Aqui no Formando Líderes nós temos reforço escolar, preparatório para o PISM, para o Enem e concurso militar, como no meu caso. Nos localizamos no prédio em frente ao Campo do Mangueira, em cima da cooperativa. Entre em contato e garanta já a sua vaga.